Olá, estamos aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado do outro vídeo, tá? Vou fazer outra peça hoje para vocês. Só que antes disso eu queria pedir para vocês se inscrevam lá no canal, compartilhe, curte se gostaram das aulas, tá? Para poder divulgar, me ajudando na divulgação. Eu quero apresentar aqui para vocês hoje também o meu primeiro projeto pago que eu fiz. São essas maletinhas aqui, ó, maleta de mão Vivi, tá? Aqui, ó, ela cabe bastante coisas, tem um vídeo lá no meu canal, lá na minha página, que mostra detalhes. Essa daqui até é uma encomenda, ó, dá pra fazer várias opções, dá pra fazer no sintético, por dentro ela é assim, ó, cabe bastante maquiagem, bastante coisa, inclusive os profissionais da saúde gostam muito dela, porque dá para colocar aparelho de PA, dá para colocar o esteto, material de bolso separado, tá? Se vocês tiverem interesse nela, eu vou deixar o link, tá, na descrição, que vocês podem estar sabendo mais detalhe dessa aula paga. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso projeto. Deixa eu tirar ela aqui. A nossa aula de hoje é esse porta-maquiagem para a bolsa, tá? Ela é bem compacta. As mulheres sempre gostam de estar levando maquiagem, né? Ó, para você ver, uma peça que eu acho que vai ser bem útil. Cabe aqui, tem o porta-pincéis, dá para fazer com essa abinha, com esse bolsinho ou sem o bolsinho, tá? Tem várias opções. Então, vamos lá começar. Esse projeto eu não tenho molde, tá? Vai ser só medidas e vai estar lá na descrição também, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês todas as medidas agora. A gente tem a parte principal. Esse é o corpo da necessaire, ele tem 48 por 21,5, tá? A gente vai cortar duas vezes, uma vez no tecido principal, uma vez no forro, tá? Aqui. Esse daqui eu já pus na manta, já fixei, já fiz o quilt dele, aí vocês veem a melhor forma de fazer. Já coloquei a minha etiqueta, vocês também já podem colocar, tá? Eu coloquei, medi aqui 3 centímetros da borda, eu gosto dela mais lateralizada, ó, 3 centímetros da borda por 2, tá? Aí eu já fixei, já costurei. Então, o forro, a parte principal, a gente vai no bolsinho. O bolsinho eu vou fazer no vinil, que eu gosto mais, translúcido. Então, cortei 2. Tem o bolso 1 e o bolso 2. Um é menor do que o outro. Um tem 15 por 21,5 e o outro tem 17 por 21,5. São duas partes. Aí, tem a parte da aba, que são duas vezes também, tá? A aba, ela tem 18 por 15. No tecido principal, eu coloquei a intertela nele, pra ficar mais firminho. O forro, e eu vou colocar o plastiquinho na parte de trás, nesse bolsinho, pro pincel não sujar o meu tecido. Tá aqui cortado, então. Tecido na intertela, no forro e no plástico. Esse plástico que eu vou usar é o cristal, tá? Tá aqui o bolso. Aqui é o porta-pincel, tá? Ele tem 30 por 22, aonde a gente vai dobrar no meio. Já passei o ferro, vai ficar com 11 por 30, tá? Tá aqui o porta-pincel. E o plástico que eu coloco no fundo do porta-pincel, para não sujar o tecido também, ele tem 19, tá? Por 21,5, que é a altura. A gente vai usar 2 zíper, eu tô usando o zíper fino, que é para os bolsinhos, os 2 cursor, tá aqui, e o botão diamantado que eu vou colocar na peça.
O botão eu coloco junto com um pedacinho de sintético. Eu peguei aqui um pedacinho que eu tenho, um retalhinho do Prada, e cortei 4 por 5, porque vai sobrar ainda. Vou depois colocar o botão aqui e a outra parte a gente vai fazer o acabamento, mas eu vou mostrar a seguir para vocês. Agora, vamos lá começar? Vou tirar todo o excesso da manta. Eu gosto de deixar a manta um pouco maior, para na hora de quiltar não ter perigo de sair da posição. Então, a gente vai lá cortar todo o excesso. Essa peça aqui já, ela gasta 30 centímetros de um tecido, contando tudo. Depois vocês separam o forro, mas no total geral do tecido, 30 centímetros pela largura, né, que é 1,40. Dá pra fazer a peça toda. Então, por aí você já tem uma base de quanto vocês vão poder estar cobrando, depende do valor do tecido que vocês compram. Tá aqui essa parte. Eu já vou fazer a aba, já vou deixar pronto. Então, a aba. Aproveitar que eu já tô com o pezinho da máquina do Teflon, de plástico. Eu vou só grudar o plástico aqui pra ficar mais fácil pra mim depois. Na parte do forro, porque o plástico vai ficar no forro. Dei na beiradinha, é só pra fixar mesmo, pra na hora de você colocar junto com a outra parte, ela não sair da posição. Aí, ó, já saiu, tá vendo? Porque o plástico cristal, ele é muito fininho. Se a gente não ajustar bem ele, ele sai todinho da posição. Então, tem que segurar aqui mesmo. Ele desliza. Saiu a linha. Ui. Deixa eu segurar bem aqui, senão ele vai dançando. Pronto, só essas duas partes, só pra segurar na hora de costurar. Aqui em cima eu vou deixar aberto. Essa parte que tá costurada, eu vou deixar pra cima, que fica melhor. E vou costurar as 3 partes, que aqui é onde eu vou desvirar. Como vai pregar lá em cima e vai tampar com viés, não tem problema. Então, vamos lá, pezinho de máquina. Tá? Vai ajustando certinho, pra não sair da posição. A outra parte. Agora, a gente vai desvirar. Tá? Eu vou dobrar aqui pra ficar a pontinha certinha. Do outro lado, mesma coisa. E a gente desvira.
Acerta certinho. Arruma pontinho, biquinho aqui, com cuidado, pra não furar. A tesoura não pode ser muito pontuda. Isso. Aí, ó. E agora a gente vai passar uma costurinha. E a aba já vai estar pronta. Ajusta bem aqui pra não ficar com prega. Costura meio pé de máquina, só pra dar um detalhezinho. Pronto, aqui também a gente pode prender, só para não... de segurança. Já marco aqui mais ou menos, mais ou menos não, né? Já marco meio, porque depois a gente pode precisar ali de tirar as linhas. Pronto, a aba já tá pronta. Agora, eu vou fazer os dois bolsinhos. Ele eu não usei viés, não usei nada. O acabamento vai ser o próprio zíper. Então, a gente vai colocar aqui final do zíper com final do plástico direitinho. Não vou usar pezinho de zíper, vou usar esse próprio pezinho, encosto ele no zíper e vou costurar até o final. Cuidado para não sair da posição, ó. Final do zíper com o final do plástico. Aí, agora eu vou virar. Esse virar, o zíper, se você perceber, ele tem dois tipos de entrelaçado aqui do nylon. Tem o mais retinho e o outro. Eu vou dobrar ele bem aqui nesse retinho, ó. E vou passar a costurinha. Ó, dá certinho. Aí, ele vai ficar com um acabamento bonitinho. Encosto o pezinho da máquina no zíper e venho. E vou ajustando, vou acertando aqui, ó. Vai ficar bem certinho. Aí, ó, como que ficou. Retinho. Vou fazer a mesma coisa no outro. Fim do zíper com fim do plástico. Encosto o pezinho no zíper. E começa a costura. Todo ele. É com calma para não sair da posição, porque o plástico desliza. E a mesma coisa. Vou dobrar, ajustar. Dobra ali naquela posição. Pezinho da máquina encostado no zíper. E a gente vem costurando. Tá vendo, ó? Não precisa de viés nem nada, ficou certinho. Então, já tá os dois bolsos prontos. A gente vai agora aqui pro forro. Aqui tá o forro. O forro eu já marquei, já fiz duas marcações. O do bolso com 14 centímetros e o bolso com 15 centímetros. Se você ver aqui, ó, tem 14 centímetros. E o outro, 16 centímetros. Aí, da parte do 14 centímetros, eu marco meio centímetro para dentro,
que é aonde eu vou pôr o zíper, a marcação do zíper para costurar e do plástico. Primeiro, a gente coloca o plástico. Você vai ver, por isso que ele tem 19 centímetros, porque aqui o total daqui vai dar 18 centímetros. De uma marcação para outra, tem que dar 18 centímetros. Tá? Aqui, ó. 18, 18. Aqui o giz tá grosso, então eu tenho que marcar da parte de dentro do giz. 18 e 18. E o plástico tem 19, porque esse 1 centímetro vai entrar aqui pra dentro. Que vai esconder com o zíper. Então, eu ajusto aqui, ponho bem no meio e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Na pontinha dele, entre essas duas marcações. É que o plástico aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá? Seguro e venho passando essa costura só pra segurar mesmo o plástico. Ajustar pra ele não sair da posição, segura bem e na pontinha. Aqui, ó, prendi ele de um lado. Agora, eu vou prender ele do outro. A mesma coisa. Pego aqui na beirada, no meio de uma marcação e outra, e venho passando uma costurinha. Aí, tá vendo? E agora, eu vou colocar o porta-pincel. A mesma coisa. Um pouquinho aqui dentro. Deixa eu tirar esses fiapinhos, pra depois não ficar aparecendo. Mesma coisa, tá? Um pouquinho aqui pra dentro. E vou passar a costura só aqui na beiradinha, junto na mesma posição do plástico. Aqui, ficou preso de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha aqui embaixo para não sair da posição, tá? Se tá retinho, senão depois fica torto. Mesma coisa aqui. Ficou esses fiapinhos, tira eles. Ainda tenho. Tá aqui, certo? Esse daqui a gente vai trabalhar com ele depois. Agora é o plástico, agora é o bolso. Esse é o menor e esse é o maior. Como que a gente vai pregar o bolso? Agora que são elas, ó. Eu vou colocar ele aqui na posição daquele meio centímetro pra dentro que eu tinha feito. Vou pôr ele aqui nessa posição, segurar e vou costurar o pé de máquina. Final dele com final aqui. Ajusta aqui, quem quiser pode pôr até aqueles clipes para não sair da posição, para não escorregar. Seguro bem, ó, encosto o pé do zíper, o pé da máquina no zíper e vou costurar aqui. O pé de máquina tem meio centímetro, né? Por isso, do meio centímetro ali. Aí, ó. Costurou, prendeu o plástico e prendeu o coisa. Aí, o porta-pincel, ó.
Ele vai ficar levantadinho assim. Você vai dar uma prendidinha aqui e vamos passar a costurinha de segurança aqui, só pra ele não sair da posição. Ó. Ajusta aqui embaixo, fim, parte do fim com o fim. Se quiserem começar, pode começar até por aqui, que fica melhor pra vocês, ó. Final com final. Certinho, na beiradinha, só pra segurar ele. Aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no outro zíper do lado de lá, do outro lado. Vou colocar aqui, ó, meio com meio, onde tava aquela marcação do meio centímetro. Vou fixar aqui, ó. Deixar retinho. E eu vou costurar de novo. Pé de máquina encostando no zíper. E aí, a gente vem. Aí, veja se prendeu tudo, tá tudo preso, ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Prender aqui no finzinho, pra não sair da posição. Tá preso? Agora, a gente vai colocar o cursor. Eu gosto do cursor sempre no sentido fechando pra cima. Então, eu venho, coloco o cursor, eu gosto de pôr assim, deixar as duas partes juntinhas, ó. Eu olho lá, tá as duas beiradinhas juntas, aí você vem batendo, ó, que ele entra. Tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer nesse, ó. As duas partes, eu abro um pouquinho, ponho uma, encaixa a outra. Vejo se as duas estão encontradas. Encontrou. Aí, eu venho só empurrando, tá? E agora, a gente vai costurar aqui na beiradinha, pra segurar o zíper. Dobra, ó. Aonde chegou no final, dá a dobradinha, aonde vai dar aquela alturinha no bolso. A mesma coisa, você pode seguir, ó. Como esse eu vou vir daqui pra lá, então já dou uma amassadinha aqui. Cuidado pra ele não... Aí, ó. Se quiser, pode até prender esse plástico, já também fica mais fácil. Já vem costurando ele inteiro. Só desse lado que a gente não pode, porque a gente ainda vai fazer as preguinhas do porta-pincel. Então, aqui a gente vai fazer as medidas. Mas antes, agora que eu lembrei, tive que até que desmanchar, um alerta para vocês também, na hora que estiver fazendo, pra gente não ficar desatenta ao botão, que o botão tem que vir aqui. Eu coloco o botão no bolso menor. Então, eu vim, achei o meio, porque o botão ele vai na parte de plástico, para poder fechar, que ele é embutido. Achei o meio, marquei. Aqui naqueles dois pedacinhos do Prada, eu já coloquei o botão. E então, ele vai aqui, assim, tá? Aí, você vê o tamanho e a posição que você vai deixar. Eu vou deixar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Já dá, tá? Aí, o que que eu faço? Eu primeiro colo, deixa eu marcar o meio aqui também. Só pra eu posicionar, mas eu vou querer ele mais pra dentro. Eu cortei grande, então vou deixar aqui. Então, mais exato, deixa eu ver quanto que vai dar pra quando vocês cortarem. É vocês cortarem com 3,5. Já vou cortar aqui, ó. Mais ou menos 3,5. Vou achar o meio.
Eu uso essa cola aqui, ó, a A3, que ela é mais cremosa. Eu vou fixar só pra dar uma fixada, porque eu vou costurar. Aqui, só pra não sair da posição. Meio com meio. Tá vendo? E essa outra parte é o acabamento de dentro. Caiu a tampinha. E eu passo um pouquinho só de cola também. E vou grudar aqui, ó, certinho. Finzinho com finzinho. Só pra dar o acabamento e o botão não ficar aqui aparecendo. E agora eu vou costurar. Deixa eu só trocar a linha, porque eu vou colocar a linha da cor. Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, na beiradinha, e eu costuro meio pé de máquina, só pra fixar ele. E, aqui não precisa, porque a gente vai cortar o excesso. E agora sim, a gente vai fixar aqui de novo. Eu tive que soltar, porque eu havia esquecido. Então, pra vocês não esquecerem. Beiradinha. Só tô costurando novamente. Certo? Agora, eu vou voltar aqui na medida. Eu vou mudar novamente a linha, porque eu vou usar o rosa. Então, como eu tava falando das medidas, eu já passei pra vocês 1,5 nas duas beiradinhas. E vem com 4,5 em cada um. Aí, embaixo também eu já tinha marcado, se der pra vocês verem aqui, ó. Tá com caneta. Não sei se dá pra vocês verem, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, caneta, caneta. Eu marco embaixo e em cima. O que que eu fiz? Eu marquei da costura pra cá 1 centímetro das duas partes, 1 centímetro. E vim marcando com 2,5 cada um. 2,5, 2,5, 2,5. A mesma coisa eu fiz na parte de cima. 1 centímetro, 1 centímetro e 2,5. Porque é essa base que a gente vai tirar agora para fazer as pregas. Então, eu venho primeiro, eu vou fixar esse 1 centímetro, vou costurar reto ele, tá? Retrocesso, que é a distância que vai ter do pincel. Ó, retrocesso. Aqui, ó. E a outra parte também. Subir um pouco o zíper para não atrapalhar. Aí. Então, fixei os dois 1,5, certo? Deixa eu passar essa linha pra parte de dentro. Tá aqui, os dois. Agora, a gente vai pegar essa marcação e vai unir com a marcação do 2,5. Dá pra ver aqui? Ó, a linha com a caneta. Vai dar aqui. Então, eu vou prender aqui. Vou só segurar assim pra não sair da posição. E vou costurar aqui, ó. Ó, caneta com coisa. Vou dar uma costuradinha aqui na beiradinha. E vem direcionando esse daqui aqui em cima, ó. Ó, ficou retinho, né? Então, tá na posição. Aí, você vem e passa a costura. Dá o retrocesso. Pra fixar. A mesma coisa eu vou fazendo com os outros. Cuidado pra que não subir na hora de costurar. Ó, esse com esse. Marcação com marcação. Eu desço. Ponho aqui já. E vou centralizar essa parte.
Aqui, ó, risco com risco, reto, e venho costurando. Aqui. Agora o outro, marca com marca, prendo aqui. Esse ficou menorzinho. Certo? E venho costurando. A outra parte. Falta mais duas só. Aqui, caneta com a marca. Bem embaixo. Começo aqui. Vejo aqui se tá centralizado. Mas pela dobra do tecido que você dá, você já consegue ter mais ou menos a noção se a dobra tá reta. E vai costurando. Aqui tem que dar bem o retrocesso, porque de tanto forçar pra colocar, né, os pincéis, pode colocar até um lápis. Ele não soltar a costura. Mesma coisa, esse é o último. Vejo aqui, tá certinho. Pronto. Todos feitos, certo? Agora, aqui embaixo, pra gente costurar, o que que a gente vai fazer, ó? Vamos fazer tudo assim, deixar um meinho, certo? Porque a gente vai vir com o dedo e vai amassar assim, ó, vai fazer o quadradinho certinho. Então, na beiradinha, a gente vem passando uma costura, tá? E vai parando, ó. Meinho, faz o amassadinho e vem costurando. O outro, a mesma coisa. Meio, dá amassadinha, vai para um lado, pro outro, e vem. Esse, a mesma coisa. Meio, olha o pezinho, faz a dobrinha. E esse, o último, da mesma forma. Ó, bonitinho que ficou. Tá vendo? Eu uso, como eu usei o giz que apaga com quente, eu não vou poder passar o ferro porque tem plástico, eu uso o secador para esquentar e apagar a marca do giz. Essa é uma dica para vocês. Viu aí, ó, o secador, saiu todas as marcas, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Achar um meio para pôr a aba dos pincéis. Junto aqui, tá? Zíper com zíper, e venho e acho o meio. Dou um piquezinho. Lembra que a gente já havia achado o meio aqui, e vou pôr junto. E vou passar a costurinha na beirada. Deixa eu falar, aqui nessa aba, você pode arredondar os cantos. Fazer ela redondinha, igual a outra eu fiz. Se vocês forem colocar o zíper nesse bolsinho, o zíper vai aumentar 1 centímetro, certo? Porque em cima você não vai pôr nada, porque ele vai fechar com o viés. Mas vai aumentar. Então, o forro embaixo, vocês têm que aumentar 1 centímetro a mais, tá? E pode arredondar aqui. Então, vamos lá fixar. Aqui meio com meio. Beiradinha com beiradinha. E vamos prender ele.
presa a aba, certo? Agora, a gente vai colocar na parte principal. O botão eu coloco do lado aonde vai a minha etiqueta, que é a parte da frente, que é ele que vai fechar a bolsa. Vai ficar assim, ela que vai fechar aqui, ó. Então, vamos lá. Essa última parte eu não fecho ainda, porque eu tenho que fazer a marcação do botão. Então, eu vou ajustar aqui. Prendo primeiro esta parte. Beiradinha com beiradinha. Ver se ficou certo aqui. Não, ficou sobrando e aqui faltando, tá vendo? Por isso que tem que ajustar bem. Deixa eu dar uma desmanchadinha nessa parte. E arrumar, tem que ficar retinho, senão fica feio. Vamos lá, aqui, ó. Agora sim. Certo? Agora, vamos lá. Ui, saiu a linha. Aí, a gente costura aqui na beirada, tá? Beiradinha, só pra fixar. E aqui também, já ajusta. E vai fixando esse lado. Beiradinha. Tá certo. Vai segurando pra ele não sair da posição. Essa parte eu não vou costurar, porque eu vou precisar dela pra pôr o botão. Agora, eu viro, pra não enrugar. Senão, eu venho de trás pra lá e se tiver uma diferença, ele vai enrugar minha peça. Eu viro e vou passar a costura de novo aqui na beirada, pra fixar o outro lado. Vai ajustando. Só na beiradinha. Certo. E aqui. Vou tirar o excesso do zíper e de alguma parte que ficou aparecendo. Por causa do viés, é importante que tá tudo rentinho, o viés ficar bonito. Do outro lado. Tirei tudo. Aí, agora eu vou dobrar pra eu poder achar o meio, ó. O fecho é aqui no zíper. Fechou. Vai fechar aqui também. Deixa um pouquinho pra poder dar uma enchidinha. Senão não vai caber as maquiagens. Vê se tá retinho aqui o fundo, ó. Vai ficar. E eu passo o giz na ponta e dou uma pressionada. Aí fica marcado, ó, certinho. A bolinha aqui, ó. Dá pra ver? Do giz. Ó. Tá? Pra não perder, eu venho com a caneta marco. Vou usar o metal que segura. Faço aqui a marcação. Dou um cortezinho com desmanchador de costura. Bem pequenininho. Cuidado pra não rasgar ele. E venho com o botão.
aqui dentro. Vou colocar e vou apertar do lado de dentro. Aperta bem. Pronto, tá aí o botão. Aí, agora, a gente pode finalizar aqui, fechar a beiradinha. Vem na beirada. Se ficou algum excesso, a gente vem e tira. Eu vou arredondar os cantos, tá? O que eu vou usar? Qualquer coisa que vocês possam usar na casa de vocês. Eu não tenho aquela régua ainda de fazer o arredondamento dos cantos. Então, eu uso qualquer peça. Esse eu vou fazer com essa tampinha, ó. Coloco no final, risco nas 4 partes. A mesma coisa podia ter feito na aba lá de dentro. Aí, ó, fica marcado. Lá, as 4 partes. Rente. Do outro lado. E eu vou cortar. Já cortei os 4 cantos e passei uma costurinha aqui, ó, só pra fechar a parte que ficou, tá? Vou olhar agora se tá certo o fechamento, o botão, deu certo, aí. E vamos para o viés. Viés, vamos lá, troquei o pezinho da máquina, porque para pregar o viés eu gosto do pezinho normal mesmo. O viés, como que eu começo o viés? Eu dobro ele, ó. Faço essa ponta. Certinho. Dobrei. Tirar esse excesso aqui. Fiz essa ponta e vou começar aqui no meio, tá? Eu prego o viés com ele fechado, eu não abro, ele fechado. E a costura é pezinho de máquina. Então, viés, fim do viés com fim da peça, rente e pé de máquina também. E vou passar toda a costura em volta. Ó, pezinho de máquina, tá? É assim que eu prego o viés. Viés é treino, né? E até eu acostumar e aprender que essa era a melhor forma para eu pregar, levou tempo. Então, aqui a gente vai fazendo a curva, ó, segura e pé de máquina. Vai virando e sempre o pezinho de máquina. Viés rente com fim da peça. E vai pé de máquina. Aqui, ó. Veio até onde começa a fazer a curva. Aí, eu vou fazendo e vou arredondando ele, ó. Tá vendo? Vou virando, pé de máquina. Seguro. E vou costurando. Não adianta ter pressa na hora de pregar viés, senão não dá certo. Arredondo. Chegando no fim, ó, aí
eu continuo o pezinho de máquina e passo uns 2 dedos adiante dele. E corto. Eu corto atravessadinho também. Tá aí, ó. O fim, passei um pouco e agora desvirar. Eu gosto de forçar bem o viés, assim, ó. Ficou uma linha aqui. Com o dedo, pra ele já ir tomando a forma. Ó, eu vou puxando todo ele, principalmente nos cantos, ó. Ele já vai dando a forma dele. Gosto de deixar ele bem esticado. Faço isso na volta toda, tá? E vou começar a fechar. Começo por aqui. Eu igualo um no outro, ó. E vou pôr ele em cima da costura, ó. Passei um pouquinho a costura. Aí, eu vou pôr o fim. Como que eu controlo ele? O fim do meu viés, ele vai encostar nessa parte aqui do pezinho da máquina. Aqui, ó. Acho que eu vou mudar a câmera pro lado de lá pra vocês verem melhor. Aqui, ó, não sei se vai dar pra ver agora, ó, o fim do viés, eu vou colocar rente com essa parte do pezinho, ó. Tá vendo? E vou vir costurando. Que ele vai dar bem na beiradinha. Seguro sempre o viés. Essa parte aqui do começo, ele fica mais estufadinho, por isso que tem que segurar, ó. O viés sempre tem, ó, a costura, ele sempre um pouquinho em cima, bem em cima da costura. Passa só bem pouquinho, quando eu costurar, ele vai dar em cima da outra costura. Ó, final dele. Com o final do pezinho da máquina. E assim eu vou segurando. Quem gosta de usar as presilhinhas, pode ir colocando a presilha. Eu não gosto, eu gosto de ir ajustando conforme eu vou costurando. Mesma coisa, ó, na volta eu passo o dedo, ó, ele já dobra certinho na marca da costura. Eu só seguro e vou fazendo a volta. Ó, tá certinho, ó. Ele mesmo já... Aqui, ó, pra vocês verem, a costura fica bem na beiradinha. E a parte de dentro também, ó. Certo? Ah, lembrando, eu costuro rente, deixa eu mostrar aqui, senão depois não dá. Rente pé de máquina, porque na máquina industrial, o pezinho de máquina tem 0,5, né? Meio centímetro. Se for na máquina doméstica, tem 0,75. O que vocês vão fazer? Vai colocar a rente e vai costurar, ó, bem nessa dobrinha que fica do lado de dentro, ó, a costura dá bem em cima dela. Então, aí, vocês vão fazer em cima da dobrinha, tá bom? Pra vocês terem a noção. Só pra lembrando, senão eu esqueço. Aí, ó, continuo. Fim do viés com comecinho aqui do pezinho da máquina. E vamos lá costurando. Coloca, ó, o viés bem em cima da costura. A gente vem vindo. Ó, na dobra eu já passo o dedo, ele já casa certinho. Só segurar e vir fazendo a volta. Tem que ser devagar mesmo, viés, não pode ter pressa.
Gente, não esquece de compartilhar o vídeo, de se inscrever, de dar o joinha lá, pra gente continuar fazendo outros vídeos. Dizer, né, comentar o que tá achando, se tá gostando. Se precisa melhorar, o que precisa. É importante a opinião de vocês. Aí, chegou aqui, comprou, faz o remate, corta o excesso de linha, aí a costura beiradinha, tá? Lado de dentro, beiradinha, certo? E está pronta a peça. Aí, ó, o zíper, o bolsinho, o zíper ele fica altinho, ó. Pra dar volume. Aí, ó. Aqui cabe os pincéis, tá? E acabou a peça prontinha. Só fechar. Acertar aqui por causa do plástico. Está aí pronta a peça. Terminamos a aula de hoje, a peça está pronta. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu tenho uma página no Face, Costurando com Vivian Rossi. Pede para entrar lá. Lá vocês podem deixar dicas de outras peças que vocês gostariam de estar aprendendo. As medidas vão estar lá na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link da página também. E curte a aula paga também, eu vou deixar o link lá, se alguém tiver interesse. Muito obrigada e até a próxima.